Olá, cursistas! Então, vamos dar continuidade à nossa aula 4 sobre o detalhamento dos itens do formulário de preenchimento do PDP, né? Detalhando ainda mais quais os demais itens que são necessários para preencher esse PDP. No item 11, nós temos as ações de desenvolvimento para essa necessidade está relacionada a quais áreas dos sistemas estruturadores do Poder Executivo Federal. Nós vimos na aula anterior, referente a essa aula 4, que nós temos a necessidade, o principal fator ali é elaborar e construir essa necessidade, e aí pensarmos, qual o público, o quantitativo, quais as macro e micro áreas que atendem essa necessidade, que elas estão relacionadas, qual a competência associada, e também nós temos, em relação a essa necessidade, o sistema estruturadores do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo, ele sistematiza e engloba vários, vamos dizer assim, eixos temáticos que eles descrevem a partir desse decreto, da 200 de 25 de fevereiro de 67, e colocam disponíveis esses sistemas estruturadores para que a gente possa estar linkando com a necessidade. Então, se a necessidade não se referir a qualquer sistema estruturador dos que estejam lá disponíveis para preenchimento, vocês irão selecionar a opção outra. O tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturador da administração. Então, se a minha necessidade lá de aprimorar os conhecimentos para o exercício da liderança e eu não encontrar dentro do rol dos sistemas estruturadores que o Poder Executivo coloca, disponibiliza, eu não encontrar nenhuma que esteja relacionada com essa necessidade, eu posso preencher, marcar a opção que o meu não está coberto por nenhum sistema estruturador da administração pública. Podem ser selecionadas mais de uma opção também para esse campo. Agora, já que se minha necessidade tiver lá mais de 2 sistemas estruturadores, eu posso preencher e marcar mais de 2. E aqui embaixo nós colocamos alguns exemplos que aparecerão como sistemas estruturadores, como gestão, organização e inovação institucional, planejamento e orçamento, serviços gerais, documentação de arquivos, contabilidade, gestão de pessoas, por exemplo, eu poderia marcar gestão de pessoas se a minha necessidade de capacitação está referente a desenvolver, e aprimorar os conhecimentos em termos de liderança. É um exemplo. No item 12, a ação de desenvolvimento para essa necessidade deve preferencialmente ser ofertada em qual tipo de aprendizagem? Então, o tipo de aprendizagem são as ações de capacitação. Então, eu vou retornar novamente ao ponto-chave, que é a necessidade. Então, se a minha necessidade é aprimorar os conhecimentos em relação à liderança, com o desenvolvimento de competências de liderança, então, qual seria a ação que melhor me capacitaria para desenvolver essa necessidade, essa competência? Qual seria o tipo de aprendizagem? Então, as opções que estão lá disponíveis para a gente são educação formal, experiência prática, eventos, curso ou outro tipo não especificado. Então, se a minha necessidade, o que seria essa educação formal? Educação formal, contempla a questão do ensino formal, regularizado de ensino, que contempla os ensino médio, superior, as pós-graduação lato sensu e stricto sensu, lato sensu especialização e stricto sensu mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, se a minha necessidade de capacitação seria ampliar meus conhecimentos em nível de pós-graduação na área de educação, por exemplo, então, o tipo de aprendizagem que melhor atenderia essa minha necessidade seria a da educação formal. Agora, a experiência prática. O que envolve a experiência prática? Ela consiste numa forma de aprendizagem que se baseia no processo de vivenciar a experiência, e reagir às diferentes situações. Por este fato, então, ela não exige necessariamente a presença de um professor ali, de um instrutor, e sim de um facilitador, entre aspas, ou mediador deste processo,
Então, a aprendizagem prática, ela está muito relacionada às nossas experiências relacionadas ao estudo, né, à temática desenvolvida. Então, é aquela forma de aprendizagem que se baseia na experiência, na vivência, né, e as experiências do contexto. E não necessariamente exige a presença do professor. Quais são os tipos de aprendizagem prática que nós temos? Que o sistema, o governo coloca dentro do que concebe como aprendizagem prática. Nós temos a aprendizagem em serviço, o estágio, o intercâmbio e o estudo em grupo. Então, se a minha necessidade é desenvolver, né, os conhecimentos em relação à questão de liderança, então eu posso considerar que a experiência prática, né, através de uma aprendizagem em serviço, ela possa ser capaz de atender, de desenvolver aquela competência, né, aquela necessidade. Ou não, eu acho que, Graziela, não necessariamente seria a experiência prática, mas sim os eventos. Então, o que são os eventos? Os eventos, eles são classificados como, o nome já diz, né? Pode ser uma oficina, uma palestra, um seminário, e aí nós temos um leque muito grande do que são considerados como eventos de capacitação, né? O fórum, congresso, uma conferência, o simpósio, né? Uma semana, uma jornada acadêmica, por exemplo, um colóquio e outras modalidades similares de eventos. Todas as modalidades que sejam similares, que se assemelham com essas questões de eventos, né? De semana, colóquio, jornada, seminário, tudo isso compõe os eventos. Então, se eu achar necessário que o melhor tipo de aprendizagem que vai atender aquela minha necessidade lá de desenvolvimento das competências de liderança, pode ser um colóquio, Rafaela. Por exemplo, eu acho que um seminário seria suficiente. Então, o tipo de aprendizagem seria seminário. É só exemplos, tá certo? O curso já são consideradas ações de desenvolvimento, né? Em formatos de sala de aula, né? E aqui eu coloco sala de aula entre aspas, porque, ou seja, é um espaço físico, pode ser um espaço físico, presencial, virtual ou híbrido, né? E exige sempre a presença de um professor ou instrutor para auxiliar no processo de aprendizagem de determinado assunto, de determinado conteúdo. Então, se eu penso que o tipo de aprendizagem que vai atender aquela minha necessidade se dará por meio de um curso, então eu tenho que pensar que um curso, ela exige uma sala de aula, seja ela presencial, virtual, né, ou híbrida, e vai sempre exigir a presença deste professor, deste mentor, para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem, né? E que não esteja categorizado, porque vocês poderiam perguntar, mas aí não seria educação formal? Não, porque o curso, ele exige uma sala de aula, exige um professor, mas esse curso ele não tem que estar categorizado, né, no que se concebe por educação formal, que seria um estudo de nível de ensino já sistematizado. Então, são modalidades diferentes. E o outro tipo de aprendizagem que eles colocam é outro tipo não especificado, porque se você acha que a minha necessidade é tão específica que não pode se realizar por meio de educação formal, nem experiência prática, nem eventos e nem curso, então vocês podem estar selecionando, marcando a opção outro tipo não especificado, né? Esta opção deve ser selecionada em caso de provável ação de desenvolvimento não se encaixar em nenhuma das posições acima. E também no item 13, um dos itens do formulário do PDP, são os subtipos de aprendizagem. Dentro dessas aprendizagens principais, né, de educação formal, experiência prática, eventos, cursos, nós temos os subtipos delas. E se tornam as informações a respeito da necessidade e da ação de desenvolvimento ainda mais completas. Isso aqui é para especificar mais. Aí dentro das opções que estarão lá disponíveis, vocês podem estarem marcando ou não, porque como é facultativo, vocês não são obrigados a marcar esse item, certo? Item 14. A ação de desenvolvimento para essa necessidade deve preferencialmente ser ofertada em qual modalidade? Então, o item 14, ele trata da questão da modalidade. Qual a modalidade de ensino?
essa minha ação de desenvolvimento, essa minha necessidade, ela vai se dar por meio de qual tipo de aprendizagem? Esse tipo de aprendizagem vai ser ofertado em qual modalidade? Vocês vão fazer na modalidade presencial, ou seja, no espaço físico? Vai ser numa modalidade à distância, que vai requerer um espaço virtual por meio de uso de tecnologias, né, de ferramentas tecnológicas educacionais, ou híbrida, né, que é essa mistura aí, a soma de presencial com a distância, ou semipresencial. Então, se vocês já tiverem isso definido, que a ação de capacitação que vocês vão fazer, ela vai ser presencial, vocês já podem estar marcando se vai ser à distância ou híbrida. O ideal, se vocês não tiverem ainda a certeza, porque como eu sempre falo, isso aqui não é um compromisso, né? Não é assim, uma obrigação de vocês já saberem todos os itens, até porque é um planejamento para o ano seguinte. Então, aqui não é um compromisso, se trata apenas de um planejamento. Então, vocês podem estar colocando uma prévia do que vocês consideram, que eu vou fazer um curso numa modalidade presencial. Mas quando vocês não tiverem essa certeza total do curso que vocês vão fazer, a modalidade dele, o ideal, eu recomendo que vocês coloquem ele na forma híbrida, porque qualquer coisa, assim, quando vocês forem requerer isso para uma questão de licença capacitação, por exemplo, e aí o curso está lá e a modalidade for à distância e vocês preencheram o presencial, pode ser que não esteja totalmente coerente, né? Então, se vocês colocarem semipresencial, então a gente pode colocar ali, né, entendendo que pode ser presencial à distância nessas duas formas, certo? E o item 15. Aqui no PDP é um item que fala da questão do título. O título, ou seja, é o nome da ação de capacitação. Se eu já souber qual o nome do curso que eu vou fazer, ou do seminário que eu vou fazer, eu já coloco, já especifico. Mas também, se não souber, não precisa colocar. Mas o importante é tentar colocar alguma coisa referente a esse curso. Se vocês não souberem o nome certinho do curso já e tudo, mas pelo menos tentar colocar, é um curso sobre gestão de pessoas, né? Que vai atender aquela minha necessidade lá, por exemplo, que a gente está trabalhando no exemplo da desenvolvimento das competências de liderança, né? Então, eu não sei o nome do curso exatamente, Graziela, mas eu posso colocar a questão do título, né? Pelo menos da ideia do que seja esse curso na área que ele vai ser. O item 16 é a carga horária. A carga horária também é facultativa. Se vocês já souberem exatamente, podem preencher. Se não souber, vocês podem colocar zero, ou pelo menos uma estimativa, né, da carga horária. É bom colocar sempre uma estimativa, porque quando se tratar de um curso que vocês vão utilizar para, por exemplo, sair de licença capacitação, então a carga horária ela tem que bater com o período que vocês forem requerer a licença capacitação. Um exemplo. Então, é sempre bom colocar pelo menos uma estimativa dessa carga horária, uma previsão, certo? O item 17 é o tempo previsto de conclusão dessa ação de capacitação. Eu vou sair, por exemplo, para um curso de doutorado. Curso de doutorado geralmente são 4 anos. Então, eu coloco ali mais ou menos um tempo previsto de 48 meses. Né? Se for relacionado ao curso lá de gestão de pessoas, que é para o desenvolvimento da habilidade de competência de liderança. É um curso de 90 horas, porque eu pretendo, com esse curso, por exemplo, sair para a licença capacitação. Então, eu tenho que ver a carga horária que eu vou estar utilizando e o tempo previsto, tá? Mas é só uma estimativa, uma previsão para vocês colocarem. O item 18, trata-se se a ação é gratuita ou não. Essa gratuidade que ele coloca aqui é em relação apenas à inscrição, né? Se aí vai ter algum ônus, algum custo para a instituição em relação a estar financiando essa inscrição de vocês ou não. Geralmente a ação é gratuita, né? Porque vocês mesmos que estão buscando essa necessidade, esse desenvolvimento. Mas pode ser que esteja relacionada a alguma ação que esteja atrelada com a UFMA, que a UFMA vai desenvolver para vocês, né? Em termos de custos. Então, se tiver, vocês têm que colocar qual o valor desse custo total previsto. Né? E aí exclui a questão de diárias e passagens, não, vocês vão colocar só o custo, aquela inscrição de um evento tal que a UFMA está patrocinando para aquele servidor. Aí vocês colocam o total desse custo previsto. O item 20, se essa ação ela vai ser ofertada por uma escola de governo própria do órgão. Aqui, geralmente não, né? Porque meu órgão não possui escola de governo própria.
Mas se vocês souberem que algum órgão daqui da Escola de Governo esteja ofertando um curso que vocês pretendem, aí vocês colocam como sim. No item 21. Esse item aqui é só caso vocês desejem acrescentar outras informações a respeito, se é facultativo ou não. Então, este campo ele é opcional e destinado apenas às demais informações que são pertinentes e importantes de serem cadastradas no sistema, se julgar necessário. Então, cursistas, sobre a aula 4, nós encerramos hoje por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender basicamente esses itens necessários para o preenchimento do PDP, né? E o quanto é importante a finalidade desse planejamento para o alcance dos objetivos institucionais, né? Visando aí a qualificação, o processo de qualificação dos servidores e que atendam também as suas demandas em relação principalmente aos processos de licença-capacitação, as ações de desenvolvimento que envolvem licença-capacitação, pós-graduação em estricto sensu, mestrados e doutorados e realização de estudos no exterior, certo? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, disponíveis aí a partir da aula 5. Até breve e vamos lá, bons estudos!